Olá, eu sou Virgílio Medeiros e você está no canal Seja BH, Reflexões Espíritas para a Nova Era. E hoje, junto com a Daphne, vamos conversar sobre o olhar de Jesus. Sabemos que na Antiguidade, no Novo Testamento, nas andanças e nas pregações de Jesus, ele se reunia e nesses encontros, Daphne, eles falavam do Evangelho, falavam das coisas novas que iriam acontecer e costumavam, ouvir de Jesus as palavras belas e singelas que ele transmitia, mas que, claro, calava fundo ao coração de todos. Virgílio, é apaixonante, a gente imaginar como que essa história que aconteceu numa pequena aldeia, que se iniciou com a chegada de uma criança, se multiplicou numa velocidade tão grande, Jesus, na verdade, tinha pouco tempo para fazer tanta coisa e para semear tantas sementes. E em alguns momentos ele estava presente, mas existiam também momentos que aqueles seus seguidores, pessoas simples, eles também reuniam, olha, eu escutei Jesus dizendo isso, aconteceu com o paralítico, então eles trocavam as informações entre si. Então reuniam-se às vezes numa mesa para se alimentar e iam conversando do que tinha acontecido. Então a gente vê que era a providência divina mesmo, enquanto eles se alimentavam e nutriam o corpo físico, também se nutriam do pão espiritual que estava vindo ali sobre as vivências, na forma das vivências de Jesus com eles. Era muito importante essa convivência, deles com o Mestre. Com o Mestre. E fica um modelo interessante para que nós possamos introduzir nas nossas famílias. Hoje vivemos momentos ainda de pandemia, muitas pessoas ainda têm que ficar um pouco mais resguardadas, evitar aglomerações, e seriam ótimos momentos para que as famílias se estruturassem. É uma pausa que a divindade também permite no meio do caos, e nós podemos fazer sempre uma limonada do limão, de usarmos essas pausas para nosso próprio benefício, no estudo, no aprendizado, na melhor qualificação. E é isso que a gente está propondo aqui hoje, como se a gente estivesse lá, 2000 anos atrás, 2021 anos atrás, sentados para poder trocar impressões sobre Jesus. E eu estava outro dia estudando, vendo algumas coisas na internet e me deparei com uma entrevista que foi feita, concedida pelo Chico Xavier em dezembro de 1985. Essa entrevista quem fez foi a Hebe Camargo, no seu programa, num especial de Natal. E convidada também estava a Nair Belo, sua companheira, Nós vamos deixar o link dessa entrevista aqui no final do vídeo. Isso. Então, dentre muitas coisas, elas são muito espontâneas, muito engraçadas, e o Chico estava ali à vontade entre elas, e a Hebe, muito emocionada, chega-se mais próximo do Chico e fala, assim meio sem jeito, Chico, eu fico tão emocionada junto de você, você tem uma energia tão especial, você traz uma coisa indescritível nas emoções, nas nossas emoções, é como se eu estivesse na presença de Jesus, é como se você fosse Jesus. E o Chico, aí ele fala, não, absolutamente, eu não posso ter a pretensão de ter um laço tão íntimo com Jesus, mas o que eu tenho é a fé que todo cristão, todo buscador de Jesus deveria ter, reconhecendo Jesus como, deixa eu ver aqui a palavra que ele usou,
como realmente a luz dos nossos caminhos, né? E aí o Chico narra para ela que está escrito isso em Lucas, capítulo 2, versículo 25, que logo que Jesus nasceu, existia em Jerusalém um idoso, um ancião justo e piedoso que estava aguardando a chegada do Salvador. Então ele foi avisado, né? As Escrituras trazem que o Espírito Santo estava nele, né? E nós espíritas sabemos que essa figura, esse símbolo do Espírito Santo são os bons espíritos, os enviados de Deus. Então eles falaram com este homem que chamava-se Simeão, que um menino foi levado, uma criança tinha sido levada para ser registrada no templo. Então ele parte na direção do templo e quando ele chega, ele pega a criança e olha nos olhos de Jesus e diz assim, eu gostaria de ler para não perder o espírito. Senhor, agora despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a salvação. E ainda diz, eis que ele veio para alumiar os nossos caminhos. E Simeão já estava esperando Jesus? Ele tinha sido avisado durante a vida, né, pelo Divino Espírito Santo, né, pelos bons espíritos, que ele, antes de falecer, antes de morrer, veria o Salvador. Né? Por isso é que ele fala dessa maneira, que os meus olhos encontraram, né, o Salvador. Então que agora, a salvação, então que agora ele poderia ser despedido, né, pela palavra, né, abençoada, né? Porque eis que ele veio para iluminar os nossos caminhos. E o Chico comenta como devem ter sido felizes as pessoas que conseguiram vislumbrar o olhar de Jesus. Sim. E várias pessoas estavam no templo, né? E provavelmente contemplaram a figura daquela criança que estava sendo registrada, como era de costume, né? Todos os pais deveriam levar a criança para ser registrada. Mas por que só Simeão conseguiu identificar naquela criança, e deveriam haver outras, né? Que aquela criança era realmente Jesus? Inclusive os próprios sacerdotes, né? Que para registrar Jesus, olhou Jesus, né? Mas não olhou com os olhos da alma, olhou só com os olhos do corpo, né? Tem uma passagem de Jesus que ele nos orienta que tínhamos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Aqueles todos, exceto Simeão, tinham apenas olhos do corpo, não tinham olhos de ver. Né? O que Simeão tinha de especial para ele poder identificar, né, que aquele era realmente o Salvador? Então, Virgílio, naquele tempo, ser idoso, justo e piedoso representava uma velhice excepcionalmente honrosa. Imagina, nos dias de hoje, você chegar à idade avançada já é difícil. Agora, chegar numa condição octogenário, né, nonagenário, septagenário, além disso, chegar como uma pessoa justa e piedosa, é uma velhice honrosa, né? Sim. Ele se preparou durante toda a sua vida. Interessante que ele deve ter sido avisado disso tempos antes, né? Ou ele se trabalhou, né, internamente, ele se purificou internamente para poder captar dos benfeitores essa anunciação, né? Interessante é que, tendo sido avisado antes ou posteriormente, ou na sua idade mais avançada, o fato é que ele levou uma vida íntegra, porque ninguém se torna justo e piedoso de uma hora para outra. E se nós formos, né, procurar o sentido da palavra justo, no ser justo e piedoso, é aquele que é devoto a Deus, é aquele que está alinhado
justamente com a vontade divina. Então, só nessas condições é que a pessoa é capaz de perceber a vibração do olhar de Jesus. Sim. Que foi o caso de Simeão. Você diria então que Simeão era um médium, né? E a sua mediunidade era a mediunidade de audiência, clara e audiência? Ele poderia ter, nessas condições ele tinha, eu imagino, né? Porque não é descrito no Evangelho, ele tinha várias faculdades da intuição, ele pode ter escutado a clareaudiência, né? Ele pode ter visto alguma entidade, o Espírito Santo, né? Materializado ali na frente dele, conduzindo as informações, né? E ele era um vidente, né? Porque quando ele olha, os olhos de Jesus eram olhos lindos, segundo as narrativas, mas olhos lindos nós temos no planeta inteiro. E qual o diferencial? A energia, né? O que aqueles olhos vibravam. E da mesma maneira que outros viram os olhos de Jesus e não se tocaram, ele tinha faculdades mais sensíveis, sim, de ver a luz dos olhos. Sim. Né? E existe só te cortando um pouquinho ainda, Virgílio, eu trouxe aqui uma anotação, como os antigos faziam, né? Que existe uma expressão que diz assim, que os olhos são as janelas da alma. É bem próprio, é bem certa essa expressão, né? E segundo os sábios antigos da medicina chinesa, os olhos mostram a nossa condição espiritual. Saber identificar a expressão de um olhar, né? Você vai perceber que ali está escrito o estado de consciência da pessoa, o estado de lucidez da pessoa. Procure observar os olhos de uma pessoa alienada, de uma pessoa com um problema psiquiátrico. Agora, observe os olhos de uma pessoa centrada, de uma pessoa atenta. Uma pessoa feliz. Feliz. Então, os olhos mostram o estado de espírito, sim. Né? E em medicina chinesa, a gente leva muito isso em conta. Tá? Então, voltando a Simeão, né? Isso dava a ele qualificações para que pudesse perceber a mensagem que estava contida no olhar de Jesus. Nós sabemos que na vida de Jesus, né, existiram outros personagens que o acompanhavam, estavam sempre perto deles e buscavam esse olhar de Jesus. Simeão buscou o olhar de Jesus. Será que outras criaturas também buscavam esse poderoso olhar de Jesus? Nos evangelhos está descrito essa experiência com Simeão. Eu não tenho notícia de outros que foram em busca do olhar de Jesus, mas temos inúmeras notícias de que Jesus buscou os seres, os seus seguidores, buscou pessoas através do próprio olhar. Então, no caso do Simeão, Simeão foi buscar o olhar do Redentor. Ele é um personagem e ponto nas Escrituras. Mas existem vários que foram acometidos, né, que foram blindados pelo olhar de Jesus. Você poderia nos dar alguns exemplos desse olhar transformador de Jesus quando apontado pelas criaturas? Existem vários exemplos. Por exemplo, quando Pedro está traindo Jesus, né, se vocês puderem buscar esse momento da história, né, com Jesus, ele já tinha sido avisado por Jesus que ele iria traí-lo. E Pedro fala, não, mestre, eu nunca faria isso, né? Mas, passado algum tempo, os soldados começam a fazer as buscas e entram no espaço onde Jesus está e Pedro começa a negar. Ele nega 3 vezes, né? Antes que o galo cantasse. E quando o galo canta, Pedro encontra o olhar de Jesus e gera uma dor imensa, porque
ele tinha sido, né, avisado e mesmo assim ele foi o canal de negação do Cristo. E nós, quantas vezes negamos o Cristo, né? Mas essa é uma passagem bonita, ela precisa de ser muito bem estudada, dá uma reflexão muito grande, mas existem muitas outras. A Maria de Magdala, que era uma prostituta da cidade de Magdala, né? Maria Madalena, que morava em Magdala, ela fica sabendo que Jesus está reunido na casa de um fariseu e vai junto da sua serva. Ela era muito rica, porque ela era muito cortejada por príncipes e poderosos, mas ela era extremamente infeliz. Então a gente vê o quanto a riqueza não nutre a nossa alma, ela nutre o corpo, mas ela abre sim possibilidades para que você possa levar o bem a outras pessoas. Não era o caso dela. Ela era repleta de joias, de luxo, de riquezas, mas estava infeliz, deprimida. Então, através da sua serva, ela fica sabendo da presença daquele homem transformador que não escolhia pessoas para estar com ele. Ele estava junto dos sofredores. Então, elas vão até o local onde eles estavam reunidos e ela consegue furar o cerco, né? Porque ela estava sendo blindada de ter acesso a Jesus, porque ela era uma mulher da vida, né? E os discípulos, aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, eram as pessoas que a gente vê hoje, preconceituosas. Mas ele precisou conviver com preconceituosos para mostrar que a mensagem dele pode ser plantada em qualquer coração que se disponibilizar. Então ela consegue furar e se joga aos pés dele, né? E começa chorando, vai secando os pés dele e beija os pés, e ele naquele momento fala com ela que a fé dela tinha salvado, que ela estava, né, que ela fosse em paz. Inclusive ela tenta ir com Jesus, né, ela promete abrir mão de tudo e ela no dia seguinte entrega tudo que tinha, mas Jesus fala com ela que aquele não era o momento dele segui-lo. Então a história de Maria de Magdala é linda, leiam, né, pesquisem, é muito bonita. Ela só vai mesmo ser buscada por Jesus depois que ele já tinha desencarnado, tinha sido crucificado, num momento especial da vida dela. Então busquem, é um outro estudo bonito. Outro personagem é Dimas, né, que era um ladrão que foi preso e iria ser crucificado ao lado de Jesus. Então ele presencia o sofrimento que Jesus foi submetido, açoitado, e ele começa a ver quanta injustiça aquele homem estava sofrendo, porque ele exalava uma bondade, né? Jesus exalava bondade o tempo todo, mas esse homem, Dimas, que é traçado, né, com o pseudônimo de um bom ladrão, ele fica tomado de compaixão por Jesus, porque ele foi açoitado, ele viu as costas de Jesus machucada, né? E Jesus, sem reclamar, sem gemer, sem reivindicar nada, sofrendo calado. Então ele é tocado por aquela forma que Jesus recebia os açoites, né? E ele considerou Jesus como inocente, ele chegou a falar com Jesus. Sabemos que tu és inocente. E ele realmente era pecador, culpado, ele também era. Então ele pede a Jesus que quando Jesus fosse entrar no próprio reino, né, quando o Senhor entrar no seu reino, lembre-se de mim. Estou falando com as minhas palavras, né? E aí Jesus responde para ele: Dimas, na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Então foi o toque do olhar, né? Jesus o alcançou o seu coração. O olhar que Jesus dá a Marta, que está afadigada ali na casa dela, junto de Lázaro, o irmão, e da sua irmã Maria, enquanto Maria está absorvida, né, pelo olhar de Jesus, sentada aos seus pés, escutando o que Jesus estava anunciando, e Marta correndo
com os afazeres da casa, chamando pela presença de Maria, e Jesus então olha para Marta, e Marta vai e reclama até Jesus. Ele olha para Marta e diz: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, da qual não lhe será tirada. Ou seja, Maria buscou a essência. Mas foi um toque de olhar tão penetrante que Marta entendeu a mensagem ali contida. Né? E também o olhar que ele lançou sobre a mulher adúltera, que era costume ser apedrejada, né? Então, junto àquela multidão ali, em frente ao templo, né? Veja só, o templo é lugar de fazer juízo, né? Fica aí os questionamentos, né? O que se deve fazer no templo, né? Então, Jesus, vendo aqueles homens que pegaram pedras para começar a atirar na mulher adúltera, começa a escrever ali na areia, provavelmente aquilo que ele identificava como sombras, né, penetrantes, né, existentes dentro de cada pessoa que estava ali, homens e mulheres da vida também. Cada um errava de um lado, cada um errava de uma forma diferente. Então eles começaram a ler aquilo que Jesus escrevia na areia e foram identificando aquelas sombras dentro de si e foram embora. E foram deixando as suas pedras e no final ficou só Jesus e a mulher adúltera, e ele diz a ela: ninguém lhe condenou, eu também não lhe condeno. Vai e não tornes a pecar. Então, era um olhar amoroso, né? Jesus não julgava, ele dava oportunidade. Ele era firme, ele era sério, mas ele era compassivo. Lázaro, né? Irmão de Marta e de Maria, que foi tido como morto e ficou lá dentro do túmulo, né, que era de pedras, ali por 4 dias, já exalando cheiros, né, odores fétidos, começando a se decompor. E Jesus vem no seu tempo e chega diante do túmulo e ordena para que ele se levantasse e saísse para fora, né? Saísse das sombras, saísse da podridão, né? Que deixasse os odores pútridos para trás e viesse para a luz, viesse para a vida. É um chamado que precisa de ser analisado também. E então, quando Lázaro vem para fora, ele pede que ajudem a desatar as ataduras que prendiam seus braços e suas pernas, né? E diz: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim, nunca, jamais morrerá. Crês isto? Eu lembro também quando Zaqueu sobe na árvore, né, por ser uma pessoa de baixa estatura, e ele sobe a árvore e do alto da árvore contemplava o olhar de Jesus, né? E Jesus lança-lhe o olhar e fala: ainda hoje estarei na sua casa. Então a gente vê que são vários os personagens que, após esse olhar, né, de Jesus, se transformaram. Virgílio, e é interessante você trazer o exemplo de Zaqueu, porque Zaqueu era baixinho, ele era mal visto, ele era sujo, mas ele tinha dentro do seu íntimo a vontade de ser melhor. Então, em meio daquela multidão, ele sobe até uma árvore para dar a ele condição de ver Jesus. E ali naquela multidão, Jesus escolhe o olhar de Zaqueu. É, verdade. Por quê? Porque, na verdade, ele tinha se predisposto a modificações. Sim. Então, Jesus era pescador de homens de verdade, pescador de almas.
Ali ele jogou o seu anzol, pescou Zaqueu. Né? Sim. E foi para a casa de Zaqueu, hein, gente? Então, olha só, né? Como era esse olhar de Jesus, Daphne? Olha, tem uma psicoterapeuta da abordagem junguiana, e ela é citada por Divaldo Pereira Franco, chama-se Hannah Wolff, e ela diz que Jesus é o mais notável psicoterapeuta que a humanidade tem notícias. São palavras dele que eu estou trazendo para nós aqui. Jesus era portador de um olhar lúcido, transparente, que a semelhança de um punhal penetrava as vidas e ceifava o mal que nelas permanecia para inundar a criatura de luz. Né? Então, ele era um psicoterapeuta mesmo, ele conhecia o psiquismo de cada um. Tanto é que ele selecionava, né, aquele com o qual haveria uma sintonia entre os seus olhares. Né? No caso, Zaqueu e esses personagens que eu falei antes. Então, ele, segundo ela, foi o mais notável psicoterapeuta que a humanidade já teve notícias. Né? Então, imagina, né? Existem terapeutas e terapeutas. Imagina Jesus como o seu terapeuta. Né? Imagine o olhar desse homem. O magnetismo que tinha. A gente sabe que agora Jesus já partiu. Será que Jesus consegue ou está lançando esse olhar dele sobre nós ainda na humanidade? Existem alguns fatos depois que Jesus partiu e que as pessoas conseguiram vê-lo ou identificá-lo? Sim, existem muitas narrativas e existe uma linda passagem, né? Mais ou menos uns 3, segundo os historiadores, uns 2, 3, 4 anos depois da crucificação de Jesus, que é a figura de Saulo de Tarso. Né? É muito bonita. E Saulo de Tarso era um judeu e fervoroso pelas escrituras judaicas, mosaicas. Ele era um fiel cumpridor, ele era um guardião dessas escrituras, um rabino. E ele ficou sabendo que naquelas imediações as pessoas estavam comentando muito sobre um homem que estava trazendo uma forma de dizendo que ele era o Redentor, que ele era o Messias, né? E que ele tinha ligação com Deus. Então, Saulo de Tarso fica um pouco incomodado com isso e começa a se inteirar dos assuntos e começa então a perseguir esses seguidores de Jesus, que são os cristãos, né? Esses primeiros cristãos, e matar, né? Prender. Tem o caso da perseguição, né? De Saulo a Estevão. Sim, e num certo momento ele vai com soldados de Jerusalém a Damasco para prender um grupo de seguidores desse Jesus, né? E no meio do deserto, nessa travessia entre uma cidade e outra, ele está no cavalo e ele é tomado, ele vê uma luminosidade muito grande quando ele olha uma luz esplendorosa e ele vê um ser, né? Luminoso. Então ele cai, o impacto na alma dele é tão grande que ele cai do cavalo e transtornado, né? Eu acho que não tem outra forma de dizer, transtornado com aquela visão, ele pergunta, ele escuta primeiro, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então vira para aquela imagem luminosa e pergunta, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo, tremendo e atônito, diz: Senhor, que queres que eu faça? Então, essa é uma passagem onde nos é mostrada uma conversão imediata, né? Foi um dardo de energia, um dardo de bondade, um dardo de beatitude que Saulo recebe no seu ser e que tudo além daquilo ali vale menos. Não há nada mais importante do que se curvar diante daquela luz resplandecente, esplendorosa e se entregar. E ele fez a pergunta certa: Senhor, o que queres que eu faça? Isso é muito lindo, né? Estou segurando aqui para não chorar, mas é lindo demais. Senhor, isso está narrado no livro Paulo e Estevão, que convidamos a todos a esse mergulho, né? A essa história que é fantástica. E gente, o que nós somos diferentes dessas pessoas? Não, somos essas pessoas que caminharam no tempo de Jesus e é chegado o momento da nossa conversão, né? Então foi uma conversão imediata. Um exemplo, né, te respondendo, Virgílio, do toque do olhar de Jesus após a crucificação. Então, Jesus continua atuando. E hoje em dia, Daphne, como a gente pode perceber, sentir, ver os olhos de Jesus? Como é que nós vamos conseguir entrar nesta sintonia, né? Pois é, né? O seu olhar hoje para a humanidade, Virgílio, chama-se compaixão. Não aquela compaixão de piedade, de ternura, não a energia dessa compaixão, mas eu estou trazendo aqui palavras do Divaldo, que também é o nosso mestre, né? Ele está bem adiante na estrada, nessa direção a Jesus, a verdade e a vida. Então ele fala que não é essa compaixão, piedade, ternura, que é importante termos no nosso olhar, né? Mas a paixão de fogo ardente. E eu gostaria de olhar aqui para eu não perder a energia, né? A inspiração das palavras dele. A paixão de fogo ardente que torna o indivíduo perfeitamente com ele, integrado no conceito que ele faz viger dentro do seu próprio ser. Então, da mesma maneira que Jesus narra que ele é um com o Criador, né? Esse olhar de compaixão de Jesus, quando toca o nosso momento e o nosso olhar disponível, há uma fusão. Então, o ser se funde a essa proposta que Jesus faz viger dentro de si e dentro do outro pela própria irradiação do seu magnetismo. Então foi o que aconteceu com Paulo naquele instante, já que depois de um período de vida, Paulo chegou a dizer: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Exatamente. E só abrindo parênteses aqui, para quem não conhece essa história, Saulo de Tarso depois muda o nome para Paulo de Tarso, que é, né, esse momento que o Virgílio está narrando em uma das suas falas. E, Virgílio, graças a Paulo de Tarso, essa conversão definitiva e decisiva e definitiva, que o Evangelho de Jesus pode ser multiplicado tão rapidamente, né? Os historiadores dizem que Paulo de Tarso, já convertido, né, divulgando a Boa Nova, e olha que ele não conviveu com Cristo, né? Ele conheceu Cristo depois que ele tinha partido, né? Então ele conviveu com
discípulos, né? Ele escutou dos discípulos, das pessoas que conviveram com Jesus. Ele carregava os pergaminhos, né? Isso, estudava. E ele andou em quilômetros, mais ou menos 16 mil, quase 17 mil quilômetros nas suas viagens. Então eram milhas, né? E era contornando ali o litoral da Europa, pegando a Turquia, né? Depois vocês deem uma olhada no mapa, né? Onde era Tarso, né? Então, e ele vai até Roma, onde ele morre, né? Quase 17 mil quilômetros a pé. Ele teve em 3 embarcações que naufragaram, ele quase morreu afogado, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele foi jogado num monte de lixo, ele sofreu, gente, mas ele sofreu igual uma sandália velha. Né? Mortificou o corpo, mas, né, engrandeceu a sua alma e então, foi recebido pelo Cristo. Virgílio. E ainda respondendo a sua pergunta, né, como podemos perceber, sentir, ver Jesus nos dias de hoje? É necessário que quem ama Jesus, que faça, é preciso fazer então a compaixão da entrega pessoal. Sim. Né? A compaixão como fogo ardente da entrega pessoal. Então, já não nos importa os frutos, né, os louros da vitória, é a entrega pessoal, né? E Jesus fala que todas as vezes que fizermos algo de bom a alguém, que dermos o de comer para quem tem fome, o que vestir para quem está nu, que a moradia para aquele que é caminhante, né? Que dermos dignidade, ajudarmos o indivíduo a resgatar a sua dignidade, que é a ele que estaremos fazendo. Né? Então essa é a compaixão da entrega pessoal. Né? O que devemos fazer? O que queres que eu faça? Então Jesus poderia responder para nós através da necessidade daquele que passa pelo nosso caminho. Que tenhamos a sensibilidade, a percepção de entender o que aquela pessoa está precisando naquele momento. Eu estou lembrando do início da nossa conversa, quando a Hebe diz que parecia que ela estava perto de Jesus, porque ela estava na presença do Chico Xavier. Uhum. Então o Chico Xavier seria essa pessoa que estaria integrada a Jesus. E nós sabemos, Virgílio, que a vida do Chico é a verdadeira paixão de fogo ardente com Jesus. Né? Uhum. Ele fez a entrega da sua vida de maneira compassiva e a entrega pessoal. Então, portanto, a proposta de Jesus, né, para a gente ficar junto com ele, sob o olhar dele, seria esse amor ao próximo incondicional, esse amor aos semelhantes. Isso. E é o amor incondicional. Exato, é o amor que não impõe condições. É como se fosse o bem que você faz e deixa ir. A pessoa faz com o bem que recebeu o que ela quiser. Sim. Né? Do meu ponto de vista, enquanto buscadora de Jesus, o importante é que eu faça. O que ele vai fazer com o bem que eu fiz, aí já é outro departamento. Aí já é a questão dele com Jesus. Sim, já é a santificação do outro, né? Exato, é a perspectiva do ponto de vista dele. Mas a perspectiva do meu ponto de vista é fazer de maneira incondicional. Então eu faço o bem a quem eu possa fazer, e o bem, hoje nós temos avanços de tecnologia, nós temos, a terra é repleta de riquezas. O que seria o bem hoje, né? Extinguir com a miséria, não só moral, mas também espiritual, a material, né? Na direção de um bem comum, na direção de realmente sermos uma humanidade. Né? Quando Jesus falou a oração Pai Nosso que estás nos céus, ele não falou Pai dos Espíritas que estás nos céus. Os católicos não, os evangélicos não, os ateus não. Não. Pai Nosso que estás nos céus. Somos todos irmãos. Em algum momento Jesus profetizou
que esse amor entre as criaturas iria existir um dia? Sim. No seu, já que nós estamos falando, né, do olhar de Jesus, no seu derradeiro olhar, né? Qual foi o seu derradeiro olhar? No momento em que ele estava crucificado, quase desencarnando, ele é questionado por Maria, né, que tinha o coração trespassado, e Dimas, e Simeão fala com Maria e José e fala com ela que o seu coração seria trespassado por uma lança. Lá no dia que Jesus estava sendo registrado, apresentado, né, que Simeão vislumbrou o olhar do Salvador. Então, nesse momento da crucificação, com o coração partido e dilacerado, que o seu filho, né, estava morrendo crucificado de maneira injusta. Então ele, no derradeiro olhar, olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. Junto dela estava João, o discípulo mais jovem, mais novo. Filho, eis aí a tua mãe, no olhar para João. Esse olhar ficou como um símbolo da fraternidade que deve existir entre todos nós. Quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do Pai. E anunciou que estaria conosco até a consumação dos tempos. E nós estamos, né, gente, vivendo a consumação dos tempos. Nós estamos vivendo um momento de transição do planeta, em que sai da categoria de expiação e provas, para daqui a alguns tempos, que vai depender do livre-arbítrio humano, entrarmos no momento, no mundo de regeneração. E anunciou então que estaria conosco, que não nos deixaria órfãos. Tende bom ânimo, eu vos amo desde ontem e vos amareis para todo o sempre. Então, estamos encerrando e esperamos encontrá-los nos próximos vídeos. Muito obrigado por vocês nos acompanharem até agora e nos despedimos. Obrigada. Muito obrigado, muita paz para todos nós.